Era o ano 96 da era cristã. O destacamento de soldados romanos parou em frente à porta da casa. Eles tinham ordens expressas para prender o morador daquela casa, sob as seguintes acusações: o homem que mora nesta casa anuncia que existe um novo rei. O morador dessa casa fala, publica e anuncia que um novo rei está chegando e que vai encher a terra, vai suplantar todos os reinos que até então existem. O morador dessa casa, além de tudo isso, faz sempre um apelo, fala para todos que devem colocar a sua fé e a sua confiança na mensagem de um grande rei. E ele chama este rei de Jesus Cristo. Este homem tem quase 100 anos. É o último apóstolo vivo. Seu nome é João. Provavelmente este foi o dia mais triste, talvez mais confuso, mais perturbador na vida do apóstolo João. Tirado da sua casa, então, repentinamente, sem talvez ter o direito nem de pegar as suas roupas, o ancião João, o discípulo a quem Jesus amava, foi levado da sua casa, da cidade de Éfeso, para a distante ilha de Patmos, no mar Egeu, que fica a 80 quilômetros da Turquia. Todas as igrejas mencionadas no texto que nós lemos, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, todas aquelas igrejas ficavam na Turquia, estavam na Turquia. Nesse tempo a Turquia estava cheia de cristãos para todo lado. As perseguições já haviam começado, mas as principais igrejas gentílicas estavam na Turquia, Ásia Menor. E João então é levado da sua casa em Éfeso para a ilha de Patmos, 80 quilômetros, mar adentro, na parte da Turquia, a ilha. E João é confinado naquela ilha como um malfeitor, como se fosse um homem perigoso. Quase 100 anos de idade, ele é obrigado a trabalhar em serviços forçados, minas de carvão. Tinha que dar o duro todos os dias com outros prisioneiros que também estavam por ali. A ilha de Patmos, aqui nesse caso, ela é um lugar então de sofrimento. É um lugar de tristeza, um lugar de separação. João foi separado dos irmãos da igreja, foi separado do convívio das pessoas que ele mais amava, e mesmo sendo o discípulo a quem Jesus amava, ele estava confinado a uma prisão cujas paredes eram de águas e ninguém escapava dali de maneira nenhuma. Provavelmente a ideia é que João ficaria ali até morrer. Aí vem uma pergunta: por que sobrevêm provações para quem é tão amado por Deus e ama Deus também? O livro de Apocalipse, ele começa da seguinte maneira, dizendo assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Deus precisava de um homem como João para estar naquele lugar, para usar aquele lugar como uma plataforma. Como uma plataforma. Às vezes os homens criam uma porção de ficções, né? Existem filmes, existem histórias, né, de que em alguns lugares existem portais que, se a pessoa cruzar por ele, ela poderá passar por uma outra época, retornar ao passado, viajar no tempo. São as ficções, mas aqui está algo verdadeiro.
a ilha de Pátmos realmente se tornaria um portal, só que seria um portal do reino dos homens para o reino de Deus. Deus precisava de um homem naquele lugar, para quê? Para que ele recebesse o que Deus tinha para mostrar a ele e depois devolvê-lo para que ele pudesse contar aos outros. A Bíblia diz, então, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Isso aqui é uma certeza de que João realmente não morreu na ilha de Pátmos. Deus realmente permitiu que ele voltasse. E por isso ele produziu e escreveu o livro do Apocalipse. E aí a Bíblia continua dizendo, mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Então vamos traçar a linha do tempo e da espiritualidade. Ilha de Pátmos, primeiro, lugar de tristeza, de angústia, separação, de provação, mas que poderá ser transformada pela sabedoria e pelo poder de Deus em uma plataforma, em um portal para a revelação de coisas eternas. Acredite, querido irmão e irmã, Deus é suficientemente sábio para levar avante o seu grande plano eterno de transformar você e eu totalmente, completamente, conforme a imagem do seu Filho Jesus. Jesus é o modelo da nova criação. Os moradores do novo céu e da nova terra vão parecer com Jesus. Mesmo que você não compreenda, acredite, seu Pai Celestial sabe o que faz. Irmãos, a Bíblia diz, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O segredo é amar a Deus. Daqueles que são chamados por seu decreto. Você é chamado por um decreto, Deus te chamou. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Diga comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aceite os métodos de Deus. Eu quero partir para uma finalização usando 3 palavrinhas. Primeira palavrinha, acredite, Deus está no comando. Ele já traçou todo o projeto que vai te colocar lá no céu. Então acredite. Segundo, aceite. Aceite o quê? Os métodos de Deus. Deus não está indiferente às nossas dificuldades. E Ele nunca se esquece de suas lágrimas e nem de suas orações. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Aceite, Deus está trabalhando, Deus é sábio. Aquele que em vós começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo. E por fim, a última palavra, descanse. Na certeza de que Deus nunca falha, sim, é necessário que Ele lhe guie por esse caminho. No final você dirá, os caminhos do Senhor são perfeitos. Por isso não duvide do amor de Deus. Ele te carregou até aqui e continuará te carregando até aquele dia. Aquele dia. Mas vamos fazer a conclusão fechando o seguinte. João está na ilha de Pátmos, o momento é de sofrimento, mas de repente o portal se abre. João disse, eu olhei para o céu e vi uma porta aberta no céu. A porta estava aberta
E a voz como que de trombeta disse: sobe. E João disse: eu fui arrebatado. É isso que Deus precisa, só disso que Deus precisa para mudar toda uma situação. Segundos. Divide um segundo em 1000 partes. Deus só precisa da milionésima parte de um segundo para transformar os mortos em corpos incorruptíveis e os vivos terem corpos gloriosos, e Ele juntar toda essa multidão de milhões de pessoas e entregar para Jesus Cristo nas nuvens e seguir com elas para o céu. Então João foi arrebatado, e então não existe mais ilha de Patmos, desapareceu a ilha de Patmos. João disse: eu olhei e vi um trono, e vi aquele que estava sentado no trono, cuja aparência era como pedras preciosas que faiscavam brilhos, glória, um refulgor muito grande, refulgente. E ele disse: enquanto aqui neste mundo, João vai contar depois que ele entra no caos, entra na grande tribulação. João disse: havia diante do trono um mar, como que de vidro. Ou seja, quietude, governo, tranquilidade, paz, domínio. No mundo, convulsão das nações. A Bíblia diz que as nações vão ser como o mar bravio. As ondas agitarão as nações, tudo ficará um caos aqui embaixo, e o céu estará sereno e tranquilo. E João diz: nós nos reunimos ao redor do trono, e começa um grande culto. E os anciãos que estão ao redor do trono tiram suas coroas e lançam aos pés daquele que está no trono. E então os seres viventes, como regentes de um grande coral, começam a cantar. E daqui a pouco João diz que o universo inteiro está cheia do louvor, e eles cantam, e há um tema no cântico deles. O tema é o sangue de Jesus Cristo, que nos lavou, que nos tornou capazes de estar aqui, que nos fez reis e sacerdotes, e para Ele estamos aqui para adorá-lo. E havia povos de todas as tribos, línguas e nações que, reunidos diante do trono, bradavam em adoração e louvor. Sabe quem estava no meio daquela multidão? Que João disse que eram milhões de pessoas, milhares, além de anjos e seres angelicais celestiais. No meio daquela multidão estava eu e você. João foi lá na frente, aonde nós vamos chegar. Ele já viu tudo, ele já sabe o que vai. Irmão, só Deus pode fazer isso. Deus pode mostrar todo o acontecimento futuro no presente. Deus conhece o futuro desde o passado. Ele conhece o fim desde o começo. A história não saiu de Deus e está caminhando para distante dele, não. A história sai de Deus e Ele está lá na frente, trazendo o desfecho dela. Tudo vai chegar lá onde Ele quer, onde Ele planejou. Não vai ficar nada fora. Deus não vai permitir que nada fique fora. Olha, o melhor de tudo isso é que quando você creu em Jesus, aceitou a mensagem do Evangelho, da cruz, você estava determinando e definindo que você era um dos escolhidos. Você era um dos eleitos, um daqueles a quem Deus de fato ama. E pagou o preço pelos seus pecados, para que você pudesse ter o direito de um dia entrar no céu. E João continuou vendo o desenrolar do futuro. Quando ele contempla o livro selado, o Cordeiro de Deus, que só Ele podia abrir o livro, e ele vê quando os selos começam a ser abertos, e cada selo há uma administração no céu. Os santos estão organizados, a igreja agora se torna um exército de Deus, e começa a executar as ordens do Cordeiro. E então tudo que é decidido do céu vai refletir na terra. Primeiro vem juízos, trombetas, selos, trombetas, depois taças. E João está vendo tudo. João vê a investida de Satanás contra este mundo, através do anticristo, um governo maligno que vai tentar dominar este mundo inteiro. João vê o caos, João vê
os milhões de pessoas que morrerão, as nações debatendo, guerras, fomes. Não precise ficar com medo, você não vai estar aqui nessa época. Nós vamos estar lá. João viu a multidão lá, João viu a organização no céu, João viu tudo que vai acontecer. A igreja reinará com Cristo eternamente. A Bíblia diz: aquele que vencer, dar-lhe-ei que governe as nações com varas de ferro. Deus vai estar fazendo estabelecer a sua vontade. E o João já não tem mais noção de velhice, nem de dor, nem de limitação. Ele é conduzido pelo Espírito de Deus a esses momentos, a esses quadros tremendos. João vê todos os juízos e pragas. João é levado para o campo em Israel, onde se chama Armagedon, o vale de Jezreel. João vê os milhares de exércitos reunindo ali. João vê Israel sendo assediado pelas nações do mundo inteiro. João vê tudo isso. João vê quando o anticristo diz: vamos agora acabar com Israel, agora nós vamos realmente riscar Israel do mapa. Você acha que essa ideia que o Irã tem de acabar com Israel, as nações islâmicas têm de acabar com Israel, você acha que ela surgiu de onde? João fala de onde ela surgiu. O espírito de Satanás dominará as nações para acabar com Israel. Mas aí João olha para cima novamente e ele disse assim: viu o céu aberto e uma cavalaria de cavalos brancos descendo do ar, voando, cavalos que voam. A glória do Senhor enche os céus e a terra. E ele disse: eu vi o verbo de Deus, a palavra, Jesus Cristo, Filho de Deus, comandando aquele grande exército para o grande dia do Deus Todo-Poderoso. As nações embraveceram, os reinos se moveram, mas ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. João teve a maior de todas as revelações no dia mais sombrio da sua vida. A noite se transformou em dia, o sofrimento se transformou em glória. Ele viu a glória dos redimidos. João contemplou os vencedores. Ele viu eu e você junto ao trono e cantava um novo cântico dizendo: pode decorar a letra, viu? Você vai ter que cantar lá esse cântico naquele dia. Nós vamos cantar juntos. Como que é essa letra, pastor? Está escrito assim: olha, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vamos ficar de pé. Eu já contei essa história para os irmãos, vou contar para terminar e vamos orar. Eu, quando era criança, eu peguei um hábito. Por um lado, minha mãe ficava preocupada com ele, com esse hábito. Por outro lado, ele tinha ele tinha realmente as preocupações. Mas por outro lado, ele era importante. Era o hábito de ler gibizinhos de super-heróis. Na minha época de criança, super-heróis, as cenas mais violentas que aconteciam entre os super-heróis que a gente tinha naquela época era a Chita do Tarzan subir no coqueiro e ficar jogando coco na cabeça dos inimigos. Aquilo era perverso demais já. A Chita dando aqueles gritinhos, né? E mandando coco na cabeça dos caçadores de tesouro lá na floresta. Era mais perigoso que existia. Então, naquela época dos super-heróis, né? Eu comprava os gibizinhos lá, Super-Homem, Superboy, Tarzan, Zorro, etc. E eu gostava demais, mas era uma delícia, né, para mim como criança, pegar aquelas revistinhas e dizer: agora eu vou ler essa história. Aí acontecia que tinha que estudar também, né? Minha mãe disse: você está lendo gibi demais, lendo pouco livro. Você está estudando pouco. E aí eu queria ler e ela brava comigo, eu ia para a cama e jogava o cobertor por cima. E aí eu tinha uma lanterninha. Aí eu punha o pé assim, o joelho, arrumava um jeito de fazer uma meia cabana. E pegava a lanterninha e dizia: não, esse eu tenho que ler hoje antes de dormir. Essa história aqui eu tenho que ver o final dela. Mas só que eu tinha um hábito.
Eu comprava aquela revistinha porque tinha já, naquela época já estavam começando a criar histórias em que o super-herói morria, em que o personagem principal, né, fracassava. E eu não aceitava isso, não queria de jeito nenhum. Para mim, uma historinha que o protagonista da história fracassasse, para mim não servia. Ah, não, eu não quero ler isso, não vou nem quero nem saber que história é essa. Então eu pegava e ia na primeira página, lia, descobria quem era o herói, e ia na última, para ver o que aconteceu com ele. Geralmente na última era o desfecho. Aí se ele vencia, diz, não, vale a pena ler. Vale a pena. Não, aí eu leio. Essa eu gasto o tempo para ler. Nem que eu fique aqui com a perna doendo para cima, segurando a coberta. Minha mãe não dá bronca, mas essa eu vou ler, porque o herói venceu. Quando eu aceitei Jesus, e os irmãos disseram, você tem que ler a Bíblia. A Bíblia é o livro do nosso maior, o mais poderoso herói, vencedor de todas as batalhas, Jesus Cristo. Eu peguei e comprei a Bíblia. E aí já fui lá para o primeiro capítulo da Bíblia, segundo, terceiro capítulo, pecado, queda do homem, expulsão do jardim. Falei, meu Deus, se esse livro não tiver um herói que termina vencedor, eu não vou ler não. Aí eu já fui para as últimas páginas do livro e caí no livro do Apocalipse. E lá eu descobri que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que ele vem vestido de fortaleza, que a glória dele excede a glória e o resplendor de todas as coisas deste universo, e ele vem reinando, ele vem com poder, ele vem com glória, e Satanás é derrotado, mandado para o lago de fogo. O anticristo é derrotado, mandado para o lago de fogo. O falso profeta é derrotado, mandado para o lago de fogo. As nações que revoltaram contra Deus são destruídas. Eu disse, esse é o herói, esse é o Senhor que eu quero glorificar. Este livro vale a pena ler. E comecei a ler a Bíblia. Eu disse, esse livro eu gasto tempo com ele, porque ele não termina com fracasso, nem com tristeza. Ele termina com glória, ele termina com alegria, ele termina com regozijo. Nós vamos terminar juntos, cantando, adorando, bendizendo. Não existe derrota. O livro, a palavra do Senhor é o livro da verdade. Ela realmente fala de alguns vales sombrios, mas nós um dia estaremos no pico da montanha, lá no alto, com Ele, com toda a bênção da parte de Deus. Não, a igreja pode ser escorraçada, discriminada. A igreja é o povo que mais tem sofrido neste mundo, perseguição, termos pejorativos e limites. A igreja é este povo, mas este povo vai reinar com Cristo. Jesus disse, assim como eu venci, vocês vão vencer e vão assentar comigo em tronos. Esta é a igreja, este é o Cordeiro de Deus, este é aquele que vence, este é aquele que triunfa. Isso te faz feliz? Isso te dá a alegria de servir a Deus? Vale a pena amar Jesus? Glória a Deus, levante a sua mão. Vamos louvá-lo, vamos agradecê-lo. Lembre-se, há um rei entre nós. Adore este rei e receba ele nesta noite com alegria. Abrace ele pela fé. Senhor Jesus, nós te adoramos, Senhor. Nós te glorificamos, Senhor da glória. Nós te bendizemos, Senhor. Bem-vindo, Senhor Jesus.